falando de política, do Lula. Vamos falar um pouquinho sobre o Lula. O senhor candidato, o Lula fora, o senhor buscaria o apoio dele para a sua candidatura? Porque, às vezes, parece que o senhor fala mal dele, às vezes, parece que o senhor fala bem dele, a gente nunca sabe muito bem. Eu penso do Lula porque as pessoas têm que entender o meu ponto de vista. Eu tenho 38 anos de vida pública. O Lula, para mim, não é um mito, não é um deus. O Lula é um grande brasileiro, na minha opinião, com contradições importantes desde a sua origem e que, ascendendo ao governo, tem agravadas essas contradições. E eu as percebo como tal. Por exemplo, por que eu elogio o Lula numa certa dimensão? Porque o Brasil trouxe para o consumo, ou seja, tirando da classe D e E para uma classe C, 40 milhões de pessoas em 8 anos. Isso se deu por coisas muito práticas, cujo testemunho eu estava muito próximo para visualizar. O salário mínimo subiu a poder equivalente de compra em dólar de 76 para 320 dólares. O crédito no Brasil, graças a essa política estúpida de escorchantes juros reais, né, de uma plutocracia financeira que está sangrando o país, o crédito com Lula, apesar de ser uma política econômica extremamente conservadora e reacionária, que em tudo por tudo replicou a política do Fernando Henrique, segundo mandato, o Lula ainda assim conseguiu levantar a proporção do crédito no PIB brasileiro de 15% para 55%. E, fundamentalmente, vindo do ambiente de pobreza e miséria de massa, de onde eu venho, o Lula baniu a fome do lar de mais de 20 milhões de famílias do país, criando uma rede de proteção social que chamou a atenção do mundo. Isso tudo diante de um ceticismo cínico, não é, que se dizia impossível de fazer no Brasil, e tudo isso está sob gravíssimo retrocesso. Portanto, há um lado de ser elogiado no Lula, do meu ponto de vista. Porém, vamos começar a criticar. Não é? O Lula não institucionalizou nada desses avanços. Portanto, é um projeto personalíssimo, dependente de uma figura carismática, e isso não é o melhor modelo que eu advogo para um país como o nosso. Portanto, nas eleições agora, eu penso que o grande papel do Lula, eu sonhava que ele pudesse ser absolvido, sonho ainda, seria, do alto dessa restauração moral da sua personalidade, ele compreender que o seu papel não é mais o de repartir a sociedade brasileira em ódios e rancores e paixões, como ele faz, involuntariamente que seja, mas, do alto dessa autoridade moral, convocar a sociedade brasileira a se reunir ao redor de uma nova etapa da vida nacional, de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Se ele faz isso, vai para a história como um grande estadista. Se não faz, será derrotado. Mas seria reunir como? Apoiando um outro candidato? Abrindo mão de ser candidato? Eu acho que ele não poderia ser candidato antes de ser condenado. Agora, condenado pode até ser, não é? Que, usando essas filigranas, esses incidentes processuais, essas chicanas, não é, que os advogados somos capazes de promover, ele consiga deixar uma nação de 206 milhões de habitantes refém, não é, dessa estratégia. Eu não acho que isso seja compatível com a altura da biografia dele.